Fala galera, meu nome é Matheus Botti. Meu nome é Pablo Rogério. E hoje é uma videoaula, a primeira e última videoaula que vocês vão ver nossa. E hoje nós vamos falar de quem? Érico Veríssimo, esse cara aqui mesmo. Quem foi Érico Veríssimo pra mim? Foi esse homem aqui, ó. Quando ele nasceu? Ele nasceu em 17 de dezembro de 1905. Exatamente. Ele era filho de pais ricos que perderam a fortuna no começo do século. Em 1920, ele foi para Porto Alegre, estudou no Colégio Cruzeiro do Sul. Em 1922, os pais de Eurico se separaram. Aí, desde pequeno, ele começou a trabalhar, primeiramente de balconista numa seguradora, no Banco Nacional do Comércio Em 1930, volta para sua cidade natal e após fazer um negócio com seu amigo, ele chega a se envolver com vários escritores renomados, aí que a sua carreira de escritor dá um ápice. E no mesmo ano ele é contratado pela revista Globo. Em 1931, ele se casa com Mafalda e tem 2 filhos, Luiz Fernando e Clarice. Com o Estado Novo da década de 40, Érico Veríssimo ele vai para os Estados Unidos, onde ele leciona literatura e história do Brasil no Mills College, em Oakland, Califórnia. Érico Veríssimo, no dia 29 de novembro de 1975, ele morre de infarto. Com a bibliografia muito vasta, Érico Veríssimo ele tem suas obras divididas em 3 fases: romances urbanos, romances históricos e romances políticos. A primeira fase é dos romances urbanos, que são Clarice, 1934, Caminhos Cruzados, 1935, Um Lugar ao Sol, 1936, Olhar os Lírios do Campo, 1938. A segunda fase é composta pelos romances históricos, que temos O Tempo e o Vento, que são separados em 3 volumes. E a terceira fase são os romances políticos, que foi escrita na época da ditadura militar, que é composto por O Senhor Embaixador, O Prisioneiro e Indecente em Antares. Temos também a obra O Lugar ao Sol, que daremos mais ênfase a seguir. Aí, o usuário do YouTube, vai começar agora a história Um Lugar ao Sol, de Érico Veríssimo. Presta atenção aí, parça. Bom, o livro começa logo no velório de João de Deus, onde estava, entre muitos amigos, deram mais ênfase ao livro a um velho calvo, um capitão e um filho, um primo de 3º grau da família. E esses 3 homens eles estavam falando sobre o incidente, sobre o ocorrido, sobre o crime que ocorreu com João de Deus. E o velho calvo diz ao capitão ter presenciado o Zé Cabeludo, que era capanga do prefeito da cidade, que tinha atirado naquela mesma tarde em João de Deus. Mas quem era João de Deus? João de Deus ele era filho de Oliveira Albuquerque, e Oliveira Albuquerque tinha uma fazenda e era muito rico. E quando seu pai morreu, o João de Deus ele assumiu a posse da fazenda, e ele gostava muito de domar potros, lidar com animais e com a terra da fazenda. Só que ele fracassou como fazendeiro e endividou-se e teve que hipotecar grande parte de seus bens. Aí, como muitos brasileiros, ele entrou para a política. Só que ele acabou tendo rixas com o prefeito da cidade e o prefeito acabou matando ele. Bom, quando era jovem, o João de Deus ele era apaixonado, velho. É apaixonado por sua prima, a Zuzu. Porém, nem como tudo é um mar de rosas, a Zuzu era apaixonada por um italiano, o Álvaro. E de onde veio esse Álvaro? Álvaro ele chegou na fazenda do Oliveira, doente, e ele foi acolhido pelo fazendeiro, que foi tratado pelo Dr. Penaforte.
O moço se recuperou e ele acabou ficando ali pela fazenda. E nisso, a Zuzu, que o João de Deus era apaixonado, acabou casando com o Álvaro. Bom, mas aí você se pergunta, por que a Zuzu deixou de casar-se com João de Deus, que era filho de um cara muito rico na época, para se casar-se com Álvaro? Por quê? Bom, Álvaro, ele veio da Itália, né? Ele era artista, boêmio e aventureiro. Além disso, Álvaro cantava e contava para Zuzu histórias das suas aventuras. Dizia que viajava pelo mundo, contava vários papos. Aí, a Zuzu se apaixonou. E João de Deus, cara, João de Deus ficou humilhado. Mas a família não gostou desse casamento. Eles queriam que a Zuzu se casasse com João de Deus. Mas aí a Zuzu, ela se casou, saiu da mansão lá, onde eles moravam na fazenda, e se suicidou com cianureto. Aí entra na história um menino chamado Vasco. Quem era Vasco? Vasco, ele foi criado por João de Deus. E João de Deus, cara, ele odiava Vasco. Apesar do João de Deus ele criar Vasco, ele batia em Vasco. E a sua mulher, a dona Clemência, era uma mulher seca. Ela embora ela dava doces pro Vasco, ela não fazia carinho, ele não recebia nenhum afeto dos dois. E Vasco, ele era chamado de gato do mato, porque ele era solitário, orgulhoso e selvagem. E aos 13 anos, Vasco ele tentou se suicidar. Ele era muito depressivo, e tanto que ele tentou fugir várias vezes, passava dias longe. Só que quando ele tentou se suicidar, em vez de ele tomar cianureto, ele tomou bicarbonato de sódio. Então ele falhou. Eu esqueci de falar, né, que a história passa em Jacarecanga. E o Vasco, ele sempre quis fugir dessa cidade, né? Ele queria ir para Xangai, Honolulu, Nápoles. Até que um certo ponto da história, né? Vasco ele estava se recordando do que aconteceu no dia da tragédia e fala como que era a situação na casa, né? Cleonice era a irmã da Clemência, ela era recém-casada. E João de Deus, naquele momento que ele estava vivo ainda, ele estava desempregado. E quem sustentava a casa era a Cleonice, com salário de professora, e a Clemência se matando de trabalhar. E depois desse jantar, o Vasco ele saiu para refrescar a cabeça, pensar de um jeito, mesmo sofrendo maus tratos na infância por João de Deus, ele queria arrumar a situação da fazenda, né? Ele não odiava, ele não chegava a odiar João de Deus. Aí ele saiu para pensar, refrescar a ideia e escutou um tiro. Escutou tiros, na verdade. Aí o Vasco ele saiu para ver o que aconteceu, correu onde escutou os tiros. Chegando lá, João de Deus estava morto. Aí teve o velório e o Vasco estava com uma angústia dilacerante. Aí ele desejava em se mudar para Porto Alegre com a tia Clarissa, e porque ele tinha perspectiva de vida, né? A Jacarecanga era uma cidade muito monótona. Aí ele estava de boa na casa dele e saiu uma notícia no jornal falando que contava a história, né? Que João de Deus ele tinha uma rixa com o capanga lá do prefeito, o Zé Cabeludo, falando que ele se envolveu com uma mulher de vida fácil e estava bêbado e procurava briga. E nessa confusão aí aconteceu essa tragédia, né? O Zé Cabeludo tentou se
proteger e acabou matando o João de Deus. Aí o Vasco leu a notícia mentirosa, né? Falou, não, vou tirar satisfação com esse cara, né? Foi atrás do prefeito. Chegou no prefeito e meteu um socão no zóio do prefeito. No meio daquela confusão, o prefeito deu uma coronhada na cabeça do Vasco, que caiu ferido no chão, né? Aí o seu amigo, Xexé, amigo do Vasco, vendo a situação, vendo o amigo ferido, o que ele fez? Ele deu um tiro no braço do prefeito, que os caras acabou revidando e acabou matando o Xexé. Aí, aconteceu essa confusão, Xexé morreu e aconteceu? Toque, toque, toque. As dívidas de João de Deus bateram na porta da fazenda. E aconteceu? Vasco, Clarice, Clemência, a rempa toda foi pra onde? Porto Alegre. Foram pra Porto Alegre, foram lá na mansão da dona... se hospedaram-se na pensão da dona Zina. Só que a Clarice, ela já tinha morado lá por um tempo, quando ela fazia um curso. E lá tinha um cara chamado Amaro. E o cara era apaixonado por Clarice. Só que ele nunca tinha falado nada pra ela. Ele só ficava de longe, só observando ela. Ele tinha acabado de completar 40 anos. E era muito tímido com essa questão de mulheres. Esse Amaro, ele sonhava em ser compositor, mas por nem tudo na vida é um mar de rosas, ele acabou se tornando bancário. Mas no momento ele estava desempregado, né? Mas quando ele era criança, ele morava com a tia solteirona, ela era religiosa e ela odiava sexo e o mundo também, né? A tia via pecado em tudo, moralidade, sujeira em tudo. Era aquela tia chatona, né? Aí ele quase não tinha mulheres, ele não lidava com mulheres. Praticamente a vida inteira meio sozinho. Quando ele saiu com uma prostituta, ele se sentia culpado. Pra vocês terem uma noção, o Amaro, ele tinha 40 anos e a Clarice apenas 17. Aí o Amaro se reencontra com a Clarice e com 40 anos o cara ainda tremia na base de conversar com a menina, ele se sentia perturbado. E Vasco ele conheceu um novo amigo em Porto Alegre. Ele conheceu o Oscar. Ele era um cara bem de vida e morava em boas pensões, só que ele foi decaindo e foi morar na humilde pensão da Dona Zina. E então, para conseguir se manter, ele começou a dar aula de línguas. Através desse amigo, o Oscar, né? O Vasco ele conheceu uma alemãzinha dos olhos azuis claros. E papo vai, papo vem, conheceu a mina, trocou umas ideias com ela. O que aconteceu? Isso mesmo. Vasco se apaixonou. Nessa pensão também vivia Fernanda. Fernanda, ela era professora, ela estava grávida e vivia com seu marido Noel. Não é esse Noel não. Não é o papai não, é o Noel só. Então, eles viviam com a sua sogra, a dona Eudóxia, e o Pedrinho, que era um pé no saco. Aí, também nessa pensão, havia um cara chamado Veiga, que ele era procurado pela polícia por incitar greve. Surge então e deu uma desaparecida, deu uma ausência. O que estava acontecendo? A polícia estava procurando ele. Pegaram ele distribuindo boletins para incitar a greve. Aí o Veiga chegou loucão na pensão, arrumou treta com o Vasco. Mas aí essa treta deu em nada e eles fizeram as pazes. Só que à noite aconteceu uma coisa, velho. Acharam o Veiga assassinado. Dois investigadores assassinaram o Veiga. E o
o Vasco ele se sentiu angustiado novamente, porque apesar do Veiga ter brigado com ele, eles eram amigos. Aí pra tentar esquecer esse incidente com o Veiga, o Vasco, o que ele fez? Ele saiu com a Annelise, aquela alemãzinha dos olhos azuis claros. Só que, tá, ele foi lá no cassino, se divertiu, só que no mês de abril, a Annelise, ó, voltou pra Europa, pro lugar dela. Aí o Vasco entrou naquela angústia. Ele estava sendo sustentado por mulheres, porque Dona Clemência e Clarissa, eles tinham se mudado para a casa de cima, né? Hospedagem onde a Fernanda morava com seu marido. E a Fernanda, ela sustentava a casa também, né? Como já foi dito. E o Noel ele admirava muito a Fernanda. E apesar do Noel ser um cara rico, né? Ser rico não. Ele era filho de pais ricos. A Fernanda não aceitava pedir dinheiro, pedir ajuda para os pais, porque ela tinha um caráter tão forte que ela mesma queria conseguir sair dessa situação que se encontrava. E Vasco estava à procura de emprego. Vasco saía todos os dias para procurar emprego. Fernanda tentava sempre ajudar os vizinhos como podia, como Dona Magnólia, que tinha um marido que sofria de câncer e tinha alguns problemas com sua filha, que namorava Olívio. Olívio, eles tinham meio que problemas com jogos, eram viciados em jogos. Por isso a família de Lu era contra o namoro. Amaro não tinha emprego, então tenta mudar-se para uma pensão e consegue Dona Dulcelina, que aluga um quarto para ele. Nisso, Amaro começa a seguir Clarice, quando ela vai pegar ônibus. Ele sente um amor platônico. Vasco, como eu disse, tentava arrumar emprego, só que não tinha. Noel consegue vender alguns de desenhos de Vasco. E com esse dinheiro, Vasco tenta a sorte num cassino. Chegando lá no cassino, encontra Olívio. E os dois começam a jogar. Aí eles começam a ganhar. Vasco decide parar. Olívio não. Olívio continua, até perder tudo. No entanto, então, Vasco tira Olívio de lá, porque perdeu tudo. Nisso, Fernanda vai para a maternidade. Guardou algumas economias, mas quando chegou lá, não era o suficiente. Então Vasco dá o dinheiro que ganhou para ela, empresta o dinheiro para ela. E ela tem a Annabelle. E Vasco e Clarice viram padrinhos de Annabella. Certo dia, Amaro foi assediado por Dona Dulcelina. Ela entrou no quarto dele e agarrou-o. Como ele era fraco pelo porte dela, ele acabou cedendo. Quando ela saiu do quarto dele, ela saiu toda alegre, feliz da vida, radiante. Já Amaro não. Amaro já pensou, tem que procurar outra pensão, porque aqui não vai dar para ficar. Vasco não conseguia mais olhar para Clarice e Dona Clemência, porque sentia muita vergonha por não ter conseguido um emprego ainda. Já Clarice sentia meio que um amor pelo Vasco. Ela meio que gostava dele. Até que um dia escreveu em seu diário que o amava. O Amaro, como não tinha conseguido emprego, ele foi submetido a aceitar os apelos de Dona Dulcelina. Pois Dona Dulcelina dava refeições para ele não estava nem pagando mais aluguéis, mas mesmo assim ele continuava a seguir Clarice. Quando chegou o inverno, Vasco arrumou um cachorro. E quando estava numa praça, viu um menino negro deitado num banco. E com isso ficou com dó e o levou para casa. Álvaro, pai de Vasco, surpreendeu eles com a chegada. Vasco não queria muito ficar na mesma casa que o pai. Mas com o passar do tempo,
eles viraram amigos, saíam juntos, davam muitas risadas. Certo dia, Fernanda em sua casa escuta um homem chamando. Esse homem queria falar com o pai de Pedrinho, pois o homem alegava que Pedrinho tinha abusado da sua filha, então queria que os dois se casassem. Então Fernanda falou, se fosse verdade mesmo que ele tivesse feito alguma coisa, ele iria se casar. Fernanda, depois que o pai dela morreu, ela foi a pessoa que se responsabilizou por tudo. Todo problema era ela que responsabilizava. Ela se sentia a mãe de todos. Então, passou uns dias, ela ficou por dentro dos ocorridos e conversou com o Pedrinho. Então, o Pedrinho se casou com a filha do cara que apareceu lá, Ernestina. E após eles se casarem, foram morar com Fernanda. E Fernanda basicamente adotou a menina como filha. Fernanda era casada com Noel. Pai de Noel, seu Honorato, certo dia foi visitá-lo. Mas só foi o seu Honorato. Mãe de Noel não foi, mas mandou lembranças. O seu Honorato foi ver a neta dele. E com isso deixou um dinheiro de 500 mil reais para eles. Basicamente para a neta, né? Amaro já estava acomodado com a nova acomodação dele, que era da dona Docelina, pois ele não pagava aluguel, ganhava pijamas novos, até um piano ele ganhou dela. Com isso, ele nem se importava mais, nem seguir Clarice, que ele falava que tinha um amor repugnante não, platônico. Ele não seguia mais ela. Noel escrevia um livro não muito com brilho e contava com a colaboração da sua mulher, Fernanda. Ela que criava os personagens, basicamente a narrativa. Quando Fernanda e Noel concluem esse livro, eles pedem para Vasco fazer um desenho à capa e dar um título também. Então, e é aí que começa tudo. Vasco faz a capa e dá o título como Um Lugar ao Sol. E nisso, Fernanda e Noel publicam o livro. E Vasco começa a melhorar as coisas para ele. Ele arruma um emprego, consegue um emprego numa editoria e começa a assumir todas as despesas da casa. E leva Clarice para todos os lugares onde ela gostaria. Principalmente todos os dias para o ponto. E nisso, através de Fernanda, Vasco descobre o amor que Clarice tem por ele. Uma certa noite, Vasco, vendo seu pai bêbado, lembrou de João de Deus, falando para ele, bêbado que nem o pai. Então nisso, ele sentiu vontade de fugir novamente, de se esconder, meio que se sentiu vontade de parar de existir. O senhor Couto foi fazer uma visita à família e contou que o conde, que era amigo de Vasco, tinha tentado se matar. Então Vasco ficou desesperado e foi para o hospital. Chegando lá, ele perguntou primeiramente, por que você fez isso? O que deu na sua cabeça? Então o conde pega e trata ele na maior falsidade. E Vasco percebe que ele está tratando ele na falsidade e pensa, como eu nunca vou descobrir quem que é esse homem de verdade. E pega e sai do hospital triste. Certo dia, o pai de Vasco, o Álvaro, vai embora e deixa escrito na parede uma frase, adeus, sou um velho louco. E nisso, passou-se um dia, estava Vasco e Clarice sozinhos, uma noite. Eles pegaram e se abraçaram, um abraço forte. Só que foi interrompido pelo cachorro dele. Vocês lembram que eu falei, né? Então,
o Casanova. O cachorro dele se chamava Casanova. E nisso, com o olhar deles, eles pegaram e pararam de se abraçar. Então, depois, Vasco pega e sai à rua, sem rumo. Ele e seu cachorro, que era um amigo dele de todas as horas. E lembra do pai com suas lembranças. E assim acaba a nossa história. Um Lugar ao Sol. Valeu, gente!